mais ele, Senhor, que venha ser para edificar a tua igreja, que venha ser para edificar o teu nome, Senhor. Que possamos, Pai amado, entender o propósito do teu coração na vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada vez mais o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Isso. Recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Quem está feliz, dá aleluia. Amém? Grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de fazer menção da sua palavra. Sou grato a Deus pela vida dos pastores, a qual nos fez o convite para estar aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha que me acompanha. Minha esposa é 90% do meu ministério. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito nesses 16 anos, ministrando a palavra. Agora, dia 19, eu faço 31 anos de idade, e é mais um ano aí, ministrando a palavra de Deus. Comecei com 16 anos de idade, e até aqui tenho nos sustentado o Senhor. Eu quero já começar essa mensagem dizendo que tudo aquilo que você plantou, você vai colher esse ano. Tudo aquilo que você plantou, você vai colher esse ano. Que Deus abençoe a vida do pastor Ricardo, está ali, missionário, homem de Deus, cheio de Jesus, que nos indicou para estar aqui. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. A pastora já confirmou aqui a palavra, a qual Deus colocou no meu coração. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Abre aí a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? Ezequiel capítulo 2, eu vou ler o verso 1 e vocês vão ler o verso 2. Só esses dois versículos. Diz assim: E ele disse, filho do homem, põe sobre os teus pés e eu falarei contigo. Eu vou contar até 3, vocês vão ler o verso 2. 1, 2, 3, vai. E ouviu o que me... Amém. Eu queria pedir para o guitarrista fazer um fundo para mim aqui, você consegue? Faz aqui, vem dar lugar comigo aqui que a vitória é grande. Amém. Fecha a sua Bíblia, marque aí, depois você lê. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje está se iniciando aqui uma campanha de 12 dias. É bem verdade que o número 12 na Bíblia, ele tem um símbolo muito importante. A Bíblia diz que Jesus separa 2 discípulos para andar com ele. A mulher do fluxo de sangue sofre 12 anos, mas alcança milagre. Então você entende que hoje é o começo, mas até o último dia dessa campanha, Deus irá marcar o seu ministério, Deus irá marcar a tua história, e o nome do Senhor será glorificado. Não queira saber como você está entrando, mas queira saber como é que você vai sair dessa campanha. Você pode até entrar chorando, mas vai sair sorrindo. Você pode até entrar de cabeça baixa, mas vai sair de cabeça erguida. Deus está te dizendo que tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Por mais que foram dias de deserto, não se preocupa não, que todo deserto tem um fim. E ele já disse, preparei para ti uma terra que manda leite e manda mel também. O que Deus preparou é bem melhor, é bem maior do que você imagina. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Quem precisa ser fortalecido por Deus, levanta a mão, dá glória para Ele. Ele está na casa. A Bíblia Sagrada vai dizer, Ezequiel era filho de Bozi. O capítulo 1 de Ezequiel vai dizer que Deus vai se revelar para Ezequiel de uma forma especial. O texto sagrado vai dizer
que Deus está preparando Ezequiel para o sacerdócio. A Bíblia diz que o seu pai, Bozir, era sacerdote. Então está preparando o seu filho para exercer a função do sacerdócio. É bem verdade que então, o decorrer que Deus permite, que Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói toda Jerusalém. Sabemos que quando Jerusalém foi invadida, por causa do pecado do povo, o povo não sabia mais quem adorava. Uma hora adorava Deus, outra hora adorava deuses estranhos. Então Deus permite que Nabucodonosor invade Jerusalém. Jerusalém é destruída, e quando isso acontece, alguns jovens foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Sabemos que em Neemias, você vai ver Deus usando Neemias para edificar os muros que foram derrubados. Você vai ver também em Ageu, Deus levantando o profeta Ageu para profetizar que a glória da segunda casa seria bem maior do que a primeira. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jerusalém está destruída, o povo está sem direção. É bem verdade que quando o muro está caído, quem não podia entrar agora entra, quem não podia sair agora sai. Então o povo está sem direção, mas Deus conserta, faz um conserto com o seu povo e dá para eles uma nova direção. Primeira coisa que eu quero te dizer: Deus está te dando uma nova direção. Deus está te dando estratégia para lidar com a situação. Deus vai te ajudar por esse caminho que você acha que não tem mais jeito. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel está exercendo o estudo para ser um sacerdote. Mas a Bíblia diz que o estudo dele foi interrompido quando invadiram Jerusalém. Jerusalém, quando é invadida, a Bíblia Sagrada diz que alguns jovens foram levados cativos, sendo ele Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que Deus tinha algo reservado para a vida de Ezequiel. O texto vai dizer que eles amarraram as mãos de Ezequiel, que eles amarraram os pés de Ezequiel e levaram Ezequiel arrastado pelo deserto. Ezequiel talvez olha para trás e vê Jerusalém queimando, e vê a terra da onde ele cresceu toda destruída. É bem verdade que todos conheciam a terra de Jerusalém por ser um lugar grande, por ser um lugar famoso, por ser um lugar conhecido. Quem estava na época de Jerusalém, enquanto ela não foi destruída, acompanhava o lugar e via que era um lugar de adoração, aonde tinha levitas, aonde tinha sacerdotes. Naquela época, se alguém tinha um pecado, não precisava ir confessar, mas pegava em sua mão, se era pobre, pegava em sua mão um pouco de farinha ou 2 pombos, oferecia em sacrifício e perdoado era os seus pecados. Se tinha uma classe um pouco alta, oferecia um gado, oferecia um bode, oferecia uma ovelha e era perdoado os pecados. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jerusalém é destruída, toda a atenção do povo foi perdida, porque as pessoas já não sabiam mais para onde ir. Mas agora Ezequiel está perdendo a oportunidade de exercer a função do sacerdote. Está ele para 17, para 18 anos de idade. Com 18 anos ele ia se formar, mas a Bíblia vai dizer que amarraram as mãos dele, amarraram os pés dele e estão levando ele cativo para um lugar diferente, para uma terra diferente, a qual ele não conhece. O texto vai dizer que tiram ele de Jerusalém e levam para a Babilônia. Mas entenda uma coisa: quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, você pode estar na terra estranha, mas Ele vai te honrar nela, para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Ezequiel chega na Babilônia, ele fica preso. Então Deus queria que ele entendesse uma coisa: que por mais que as mãos dele estivessem presas, por mais que os pés dele estivessem presos, a boca dele estava livre para adorar o nome do Senhor Jesus. É bem verdade que o momento difícil que ele está passando, Deus quer que ele abra a boca para profetizar, e ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque o momento que ele vive é ruim, e quando você vive um momento ruim, você não quer profetizar, você não quer conversar, você quer receber algo que te traz um conforto, que te traz alegria. Mas Ezequiel não está entendendo o processo. Você tem que entender o processo, porque tudo aquilo que te leva a um processo também te levará a um propósito. A Bíblia está te dizendo que por mais que o momento seja ruim, aquele que te fez a boa obra é fiel para cumprir com a mesma.
Entenda que o momento que você vive não se compara com o que Deus preparou para a sua vida. Ezequiel está vivendo em momento de ser escravo. Está na Babilônia, mas a Babilônia não está nele. Você entende que não é o ambiente que muda ele, mas é ele que muda o ambiente. Você tem que entender uma coisa, que por mais difícil que seja a sua aprovação, maior é aquele que está contigo diante dela. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus levanta ele não só como filho do homem, mas levanta ele como profeta na terra. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que Deus falava com Ezequiel, Deus falava filho do homem, para que ele não esqueça da onde Deus estava tirando ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando chega no capítulo 1, a Bíblia diz que ele está triste, pastor. Ele está cabisbaixo, à beira do rio Quebar, ele está prostrado. Diz o texto sagrado que Deus resolve se revelar para ele. Escute isso aqui. Deus resolveu se revelar para Ezequiel no dia difícil da vida dele. Você tem que entender uma coisa: Deus vai começar a se revelar para você em dias difíceis da sua vida. Pô, aquele dia que você não quiser orar, Deus vai se revelar. Aquele dia que você estiver cansado, cabisbaixo, pensando em desistir, Deus vai se revelar para você e vai mostrar que Ele é poderoso para mudar a tua história e o nome dEle será glorificado. A Bíblia diz que quando Deus se revela para Ezequiel, no capítulo 1, desce 4 querubins do céu. Eu disse quantos? 4 querubins descem do céu. A Bíblia diz que cada querubim tinha 4 rostos. Tinha quantos? Vamos lá. Tinha quantos? 4 rostos cada querubim. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia e rosto de touro. A Bíblia diz que são 4 faces em cada querubim. O que quer dizer isso? Ezequiel está prostrado porque a situação parece que venceu ele. Mas Deus está mostrando para ele que maior do que a situação é o Deus que pode resolver ela. Escuta, você não tem que falar para Deus do seu problema. Você tem que falar do problema que Deus é maior do que ele. Você tem que entender uma coisa: a enfermidade pode até vir, mas o Deus que cura ela é bem maior. A porta pode até se fechar, mas ele disse: eu tenho a chave da porta. Se preocupa não, o que você precisa já está na mão do Eterno. A palavra porta na Bíblia é dita por 368 vezes. Eu vou repetir para você guardar no coração. A palavra porta na Bíblia é dita por 368 vezes. Em Jerusalém tinha quantas portas? 12. A Bíblia diz que Jesus resolve passar pela porta das ovelhas. E quando ele passa, ele cura um homem no tanque de Betesda. A Bíblia Sagrada vai dizer que lá Mardoqueu ficou na porta. E Mardoqueu recebeu vitória. A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 4, que quando o profeta Eliseu diz à mulher: pega vaso emprestado, não pouco, mas muito, agora entra para tua casa e feche a sua porta. Ele mesmo disse: quando entrar no seu quarto para orar, feche a sua porta. Escute isso aqui, em Atos capítulo 3, ele disse que tinha um homem à porta do templo chamada Formosa, e quando sobe os 2 discípulos, o homem recebeu milagre na porta. A Bíblia vai dizer em Apocalipse: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Escute isso aqui, a porta é dele, a chave é dele, e ele vai te abençoar, queira seu adversário ou não. Se preocupa com a porta não, que ele é dono. Ele disse: eu sou a porta. Eis que estou à porta e bato. E quando ele morre, ele ressuscita. A Bíblia vai dizer que ele subiu. E vai dizer em Salmos: levantai, ó portões, vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Se preocupa não, porque a porta é dele. Quando uma porta se fecha, porque a outra melhor vai se abrir. Você não tem que reclamar pelo bom, mas o ótimo está chegando para a tua vida. Escuta, a Bíblia diz que Ezequiel está prostrado. Ezequiel está preocupado com o momento que ele está vivendo. Escuta, o momento que você está vivendo não se compara com o que Deus já preparou para a sua vida. Ah, mas o que eu vou fazer? Está dando tudo errado. É quando dá tudo errado que Deus entra em ação.
Deus, ele não vai agir quando tudo está ótimo. Está tudo dando certo. Está tudo dando certo, não tem como Deus agir. Deus age quando o médico fala, não tem jeito. Deus age quando a porta fecha, está em casa, não quer sair, ele age. Deus age quando você fala para mim, chega, ele fala, agora é comigo. É quando o seu tempo acaba que o dele começa. Você tem que entender uma coisa, Deus, ele precisa que nós tenhamos fé. Ele disse, tenha fé, do tamanho de um grão de mostarda, que seja. Mas eu posso fazer milagre se você tiver fé. Ezequiel viu 4 querubins, rosto de homem, rosto de touro, rosto de águia e rosto de leão. Os 4 querubins estão descendo, e do lado do querubim, tem uma roda que está rodando para o lado esquerdo, e a outra para o lado direito. E são roda de fogo. A Bíblia diz que a roda de fogo vem rodando e vindo na direção de Ezequiel. Ezequiel está prostrado, mas Deus quer ensinar ele a profetizar no meio da situação difícil. Você tem que entender que o momento que Deus quer te usar é o momento que está tudo dando errado e você tem que profetizar. É o dia que chega a tempestade e você acreditar que você pode andar sobre as águas. Deus quer que você profetizar. O ano está começando agora, já começa profetizando que esse ano Deus te dá a tua casa própria. Já começa profetizando que esse ano você vira um empresário, uma empresária. Profetiza que tudo vai dar certo, profetiza que tudo que deu errado no ano 2020 vai dar certo em 2021. Profetiza porque Ele te deu autoridade para isso. Ezequiel não quer profetizar. Ezequiel viu Jerusalém ser destruída e isso trouxe uma grande tristeza ao coração dele. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus quer usar ele para reverter o quadro que ele está passando. Escuta, Deus quer te usar para mostrar para os seus inimigos que quando você abre a boca, as coisas começam a acontecer na tua casa. Você já percebeu uma coisa? Que quando você fala alguma coisa que seja ruim, você fala, nossa, foi eu falar, aconteceu. Usa isso a seu favor para acontecer as coisas boas. Chega na tua casa hoje e diz, eu profetizo que a partir de hoje vai agir paz nesse lugar. Eu profetizo que a partir de hoje a prosperidade entra comigo nesse lugar. Você tem que ter autoridade. Autoridade. Eu entro na minha casa, Satanás sai dela. Autoridade. Aonde você pisar a planta dos pés tem que prosperar. Autoridade. Aonde você colocar a tua mão tem que dar certo. Autoridade. Deus está te dando autoridade aqui hoje. Rosto de homem significa que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Rosto de águia significa que a partir de hoje você vai enxergar mais longe as coisas. Não, escuta, quem não tem visão de águia só enxerga o que está aqui, parede. Quem tem visão de águia enxerga além dessa parede e vê o lugar crescer. Isso é visão de águia. Deus vai fazer você ver aquilo que você não conseguia ver. Talvez você está pensando em ter uma lojinha pequena, mas a visão de águia é uma loja grande. A visão de Deus é diferente da sua. Deus vai te dar visão de águia. Você vai ver além daquilo que você quer ver. Eita, touro. No Antigo Testamento, eles ungiam as pessoas no chifre de azeite. Davi foi ungido com chifre de azeite. Saul foi ungido com vasilha. Qual é a diferença entre ser ungido com vasilha e ser ungido com chifre de azeite? A diferença é simples. Você lembra que Saul, ele começou bem, mas terminou mal. Já Davi não. Davi começou bem. Por quê? Porque ele foi ungido com chifre de azeite. Significa força. Já a vasilha não. Significa fraqueza. É por isso que tudo Saul reclamava. Tudo Saul queria ir embora. Tudo Saul rejeitava. Era desobediente. É por causa que dá uma diferença. Quem é ungido com vasilha é diferente de quem é ungido com chifre de azeite. Crente que é ungido com vasilha, quer sair da igreja, não quer ficar na igreja, não pode vir uma prova, quer ficar em casa, qualquer dor de cabeça, quer parar, qualquer briguinha, quer desistir. Mas quem é ungido com chifre de azeite, você está batendo nele, está xingando ele, ele continua sorrindo, porque ele sabe que quem chamou ele foi Deus, que quem tem que agradar ele é Deus, que quem vai justificar ele é Deus, e quem é forte continua. Jesus mesmo disse, diga aos covardes que voltam,
mas diga aos valentes que prossiga. A Bíblia diz que Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Deus vai te fortalecer aqui hoje. Não, Deus vai te fortalecer aqui hoje. Deus vai te fortalecer aqui hoje. A Bíblia diz que quando Ezequiel, ele está passando pelo momento ruim, ele acha que ele vai morrer. Porque o momento ruim está trazendo uma angústia no seu coração, que ele acha que para ele é o fim. Que como o lugar que ele vivia está se acabando, ele está achando que ele também vai junto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O momento ruim que você viveu, que você passou, você viu que passou, você está aqui ainda. Porque é só um momento, não veio para tirar a tua vida, mas veio para te ensinar a ter experiência. Deserto não mata crente, deserto ensina crente, deserto é escola de crente. Deus está te ensinando com essa situação que você pode passar por tudo quando Ele está no controle da situação. Ezequiel está vendo o rosto de homem, o rosto de águia, o rosto de touro, mas também ele vê o leão. O leão significa que ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Jessé e da estrela de Davi. Ele está dizendo, eu fui, eu sou e continuarei sendo. Deus está dizendo para alguém, ei, não é porque você passou um momento ruim que eu te esqueci. Não é isso não. Você tem que passar para o meu nome ser glorificado. Por quê? Porque as mesmas pessoas que te viu sendo humilhado, agora vão te ver sendo exaltado. Deus vai fazer você passar no lugar da sua humilhação, e lá verão que há um Deus que te exalta. Lá verão que é um Deus que te levanta. Deus está falando para alguém aqui hoje. Profetiza sobre essa situação que você está passando. É tempo de renovo, é tempo de mudança para a tua casa e para a sua vida também, diz o Senhor dos Exércitos. O momento que era para ele ser sacerdote foi interrompido. E se sabe que quando Deus fala, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas, é que ele está dizendo, busca a mim, porque o que você precisa, eu já estou acrescentando. Deus aqui, a nossa mania é diferente. Por quê? Porque as pessoas acostumadas a entrar na igreja para pedir, sendo que o segredo é entregar. Aprendeu isso? A Bíblia Sagrada vai dizer, que uma mulher, que era conhecida como mulher prostituta, ela sabe que Jesus está indo na casa de Simão, o leproso, e essa mulher segue, e ela vê que a porta está aberta, e ela está com nas suas mãos um vaso de alabastro. O texto vai dizer que ela pega o vaso de alabastro, ela entra na casa de Simão, ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar. A Bíblia diz que enquanto ela está chorando, aos pés dele, lavando os pés dele, enxugando com seus cabelos, quem está na mesa sentado, está dizendo, se esse fosse profeta mesmo, saberia que a mulher que o toca é impura. Mas eles não sabiam que Jesus estava tratando dela, que Jesus estava mudando a vida dela. A Bíblia Sagrada vai dizer, que quando Jesus está vendo que tem alguém atrás dele, ele não se vira para atender ela, mas ele continua deixando a mulher chorar aos teus pés. Aí Jesus vai responder para eles, quando eu entrei aqui, não me deste água para beber, não lavaste os meus pés, mas essa mulher, desde quando entrou, não para de lavar meus pés com suas lágrimas, não para de enxugar com seus cabelos. A Bíblia diz que ela não entrou para pedir, mas ela entrou para entregar. Entregou as suas lágrimas, pegou o vaso de alabastro, que era muito caro naquela época, abriu ele e começou a ungir Jesus. A Bíblia diz que depois dali, era uma preparação para a morte de Cristo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que uma mulher que era conhecida como pecadora, agora vai ser curada. Ela não pediu cura, mas Jesus curou ela. Ela não pediu para ser salva, mas Ele salvou ela. Porque ela entrou para entregar. Quando você entra para entregar, você acaba recebendo. Com Jesus é diferente. Quando entrar na casa dele, entrega o quê? A sua adoração, o seu glória, o seu aleluia. Tiver que chorar, chore. Mas entrega o seu melhor para ele, porque ele está pronto para te abençoar. A Bíblia diz que Ezequiel está sendo preparado. Repete comigo, eu estou sendo preparado
Fala, Deus está me preparando. A Bíblia Sagrada vai dizer que o momento dele é difícil, mas Deus abriu o céu para se revelar para ele. Deus manda em uma visão 4 querubins mostrar para ele que Deus é Deus que vai dar visão longa para ele, que Deus é Deus que vai mudar a história dele, que ele foi 100% homem, 100% Deus, que ele também sofreu o que ele sentiu, o que Ezequiel está sentindo, que ele é o leão, eita glória, da raiz de Jessé, da estrela de Davi. Ele está dizendo, olha, se preocupa não, o momento é ruim, mas eu estou com você, pode até estar caído, mas eu estou com você, se está prostrado, mas se coloca de pé. A Bíblia vai dizer, no capítulo 2, e no verso 1, que ele disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Por que Deus falou com ele deitado? Primeiro Deus levanta ele, depois Deus fala com ele. Primeiro Deus levanta ele, depois Deus fala com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel não está entendendo o momento que ele está vivendo, mas Deus agora levanta ele. Escuta aqui, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus está falando, ei, o tempo ruim acabou, agora eu vou te levantar. O tempo difícil acabou, agora eu vou te levantar. Você não vai mais precisar da mão do homem, porque a mão de Deus te levanta. Escuta, tem gente que acha que é dependente de pessoas. Se fulano fizer por mim, eu não chego. Se ciclano me ajudar, eu não consigo. Mas Deus está falando, a partir de hoje, você é dependente de mim. É eu que te sustento, eu vou ser o seu patrão. Levanta a mão, dá agora para ele que ele merece. Em tempo que você era funcionário, Deus vai te fazer patrão. Em tempo que você não era, Deus vai te fazer ser. Em tempo que você tinha que pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Deus está falando que o tempo difícil está acabando, mas um tempo de honra chega sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que, como foi dito já aqui nessa noite, Deus primeiro ele prepara Ezequiel, mas depois ele usa alguém que está caído para ir até Jerusalém profetizar sobre ela. Todos nós sabemos que no capítulo 37, quando Deus levanta Ezequiel para profetizar sobre o vale, não é sobre um vale de verdade, não é sobre ossos e carne que estão ali. A Bíblia diz e está falando sobre a condição que Jerusalém está vivendo. Deus disse, olha Ezequiel, Jerusalém está morto, o povo está morto, já não consegue mais me adorar, já não consegue mais me buscar. Eu preciso que você profetize. Mas antes disso, ele pergunta para ele, o que é que você está vendo, Ezequiel? Ezequiel disse, eu vejo ossos, e não pouco, mas grande é o número de ossos no lugar. Mas Deus vai usar ele para profetizar sobre alguém que está precisando de vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele profetizar, as coisas começam a acontecer. Escuta. Quando você olha para a situação, você vê a situação difícil, e Deus está te perguntando, o que é que tem que ser feito? E você diz, o Senhor sabe. É verdade, Deus sabe, mas Ele quer que você abra a sua boca para profetizar, porque Ele quer usar você como uma ferramenta na terra. Se Deus sabe tudo sobre mim, por que Ele não muda a minha vida? Se Deus conhece a gente, por que Ele não age? Porque se Deus fizer tudo, você não vai conseguir aprender nada. Tem coisas que Deus faz para te ensinar. Por que Jesus está dentro do barco, a tempestade é grande e ele dorme? Porque ele quer ensinar os discípulos a ter fé. Por que naquele outro episódio Jesus anda sobre as águas e eles disseram, olha, é um fantasma? Porque queria ensinar eles a ter fé. Às vezes Deus quer te ensinar com o momento que você está passando a você ter fé e você não está entendendo. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, fulana lá nem para a igreja vai e Deus está honrando ela. É que com você é diferente. Há uma diferença em quem é escolhido e em quem é chamado. Há uma diferença muito grande em ser chamado e em ser escolhido. É por isso que quando você tenta sair, ele te cobra. É por isso que com você ele é mais estreito, porque
A Bíblia Sagrada vai dizer que o momento que ele está vivendo não era um momento bom, mas Deus usou a própria boca dele para profetizar sobre o momento ruim que ele está vivendo. Deus vai te usar aqui hoje para mudar a situação que você está vivendo. Você vai entrar no seu trabalho diferente essa semana. Você vai chegar lá e dizer: eu cheguei para ser gerente, não funcionário. Você vai profetizar: eu cheguei para ser patrão, o lugar vai crescer. Profetiza. É que o problema é que as pessoas falam: eu não tenho recursos, eu não posso, eu não tenho. Uma moça veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e Deus me usou para falar com ela. Eu falei: